nunca te abandonará. Amém? Confia nisso. Confia que o cuidado de Deus na tua vida é constante. Confia que o cuidado de Deus na tua vida não muda. Tudo muda, tudo passa, as pessoas, mas o Senhor não passa, e a sua palavra não passa, e Ele não muda. Ele cuida de nós. O cuidado de Deus é contínuo na nossa vida. Paz de Cristo, todos vocês que estão entrando aqui, aqueles que vão entrando também, aqueles que permaneceram, compartilha isso aí na sua rede social. Vamos alguns minutos aqui meditar na palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, e eu quero abençoar a vida de vocês. Quero que essa palavra vá até alguém que precise agora escutar isso, precisa entender isso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Livro do Gênesis, capítulo 37. Gênesis 37, olha a palavra que Deus colocou aqui. O Deus que cuida de nós no deserto. O Deus que cuida de nós no deserto. Deixa eu colocar aqui para carregar essa bênção. O Deus que cuida de nós no deserto. Gênesis, capítulo 37. Gênesis 37. Vai comigo lá na tua Bíblia, rapidinho. Meditando numa palavra que eu descobri aqui. Esses dias Deus tem ministrado muito a minha vida. Quero abençoar aqui e agradecer a vida de algumas pessoas que Deus tem colocado na minha vida para me abençoar. Amém? Poliana, missionária, serva de Deus, intercessora, profeta do Senhor. Tem sido bênção no meu ministério. Deus te abençoe, Deus te renove, Deus te ajude. Deus faça por você tudo que você faz por aqueles que Deus te usa para eles. Também, amada irmã Vâunia Correia, por sua amizade. Lesca, Vanessa, uma serva de Deus que sempre me ajuda aqui, me acompanha, não é? E sempre compartilha. Tem mais gente para entrar aí. Irmã Luzia, não sei se ela ainda está por aí, mas a irmã Luzia é uma pessoa muito importante também, que a conheci ministrando no estado de Alagoas, e foi mulher de Deus na minha vida também, uma profeta de Deus. Quando eu cheguei àquele lugar, e vocês vão entender por que eu estou falando isso. Escute bem, olhe para mim aqui. Quando cheguei a Alagoas, fui ministrar num determinado lugar, uma cidade. Fui com um pastor amigo, fui pregar a palavra ali. E estava passando muitas lutas, estava passando tribulação, dificuldades. Você sabe que todo aquele que se dedica ao ministério afronta as trevas, luta contra as trevas, é atacado pelo inimigo, enfim. Essa é uma verdade, não tem como fugir dela. Nós que estamos no reino da luz, pregamos a luz, somos filhos da luz, afrontamos as trevas e conseguimos inimigo de onde não sabemos. E então estava sendo perseguido por algumas situações naquele momento. E ao chegar ali naquele lugar, na casa de um pastor, com um pastor me levando, quando eu cheguei ali, esta serva de Deus estava lá. Ela estava sentada no sofá com a esposa do pastor que me recebia. Todos se levantaram, nos saudamos, me apresentaram ao pastor. E quando ela veio na minha direção, Deus já tomou ela em línguas, Deus já tomou ela em palavra profética. E todos ficaram assombrados, assustados no momento, porque não esperávamos isso. Estamos chegando na casa, entrando na sala. Deus levanta essa mulher com uma autoridade, uma palavra profética ao meu coração. Ninguém sabia o que eu estava sentindo. Ninguém sabia o que eu estava passando. Ninguém sentia aquilo que eu tinha dentro. Mas Deus tomou ela tomou a minha mão, olhou dentro dos meus olhos, com aquela autoridade de profeta, e disse palavras para mim ali proféticas, promessas de Deus que agora estou me recordando. Então Deus coloca na sua vida, na minha vida, pessoas. Deus coloca no seu caminho, no meu caminho, pessoas para cuidar de nós, para cuidar do nosso ministério, para cuidar da nossa vida. E eu quero falar sobre isso, sobre o Deus que cuida do seu povo, o Deus que cuida de mim, o Deus que cuida de nós. Gênesis 37, versículo de número 14. E prosseguiu Jacó dizendo a José: vai então ver como estão os teus irmãos,
como estão os rebanhos, e traze-me notícias. Ele os enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando estava próximo de Siquém, quando estava no deserto. José se perdeu. Versículo 15, um homem o encontrou, um homem. A Bíblia não diz o nome desse homem, a Bíblia não diz quem era esse homem, a Bíblia não diz de onde vinha esse homem, a Bíblia não diz para onde foi esse homem. Esse homem encontrou José no meio do caminho. Um homem encontrou vagueando pelos campos e lhe indagou: o que procuras? O que procura, José? Recebe essa palavra, é coisa de Deus aqui. Um homem encontrou José, perguntou: o que procuras? Que busca? O que você precisa? Em que eu posso te ajudar? Para onde você vai? O que você anda buscando no deserto, rapaz? O que você está fazendo aqui? E ele respondeu: procuro meus irmãos. Coração bom. Indica-me, por favor, onde costumam apacentar os rebanhos. Me mostra onde eles apacentam seus rebanhos. E então um homem informou-lhe a José, dizendo: eles levantaram acampamento daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Vamos para Dotã. Assim José partiu à procura de seus irmãos e os encontrou no deserto de Dotã. Olha, essa palavra veio hoje para mim. Alguém que está aqui vai entender. Essa palavra Deus me deu hoje, dizendo a mim: eu cuido de você. Eu cuido de ti nos momentos mais difíceis, perigosos. Eu cuido de ti nos lugares mais inóspitos, nos lugares mais difíceis da sua vida. Eu cuido de ti. Eu queria dizer isso a você nessa tarde. José é um dos 12 filhos de Jacó, aquele que levava a túnica que cobria as mãos, aquele que era filho do pai, o filho amado do pai, junto com Benjamim, aquele que não trabalhava no campo, aquele que não conhecia deserto. José é aquele que levava uma túnica colorida. José é aquele sonhador que via sonhos de Deus. José, o filho do coração bom, do coração inocente. O José é o filho daquele coração amável que confia em todo mundo, que conta o sonho para todo mundo. José é aquele rapaz que, ainda que seus irmãos não falassem com ele, ele servia, ele preocupava, ele buscava os seus irmãos. A Bíblia diz que Jacó chega a José enquanto seus irmãos estão no deserto cuidando das ovelhas. Jacó diz: José, vai ver como estão os seus irmãos, vai ver como estão as ovelhas, vai ver como está a família, vai ver como estão os teus irmãos no deserto. Veja o estado deles e traga-me notícia. Veja como eles estão. Jacó o enviou ao deserto. José foi enviado ao deserto com uma missão. A missão de José não era abrir poço. A missão de José não era chefiar os irmãos. A missão de José não era ser rico. A missão de José não era ser famoso. A missão de José não era matar ninguém, não era derrotar nenhum adversário. A missão de José não era outra, senão encontrar os seus irmãos, servir aos seus irmãos, falar ao pai acerca deles. A missão de José era ir ao deserto. E é aqui que eu quero falar. Por que Deus nos leva ao deserto? Por que Deus nos permite ir ao deserto? Por que Deus nos envia sempre ao deserto? No livro do profeta Oséias ele diz: eu te levei ao deserto para falar contigo. No livro de Deuteronômio capítulo 8 ele diz: eu te levei ao deserto para saber o que havia no teu coração, para te provar. No livro de Mateus e Marcos, ou Mateus e Lucas capítulo 4, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para vencer o diabo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, Estevão foi levado ao deserto, ou Filipe foi levado ao deserto, para pregar o evangelho a um eunuco, a um homem só, a um alto funcionário, a um empresário. Filipe foi levado ao deserto pelo Espírito do Senhor, para pregar a um empresário, para pregar a um homem. Mas por que Deus permite que eu e você tenhamos que passar pelo deserto? Pelo deserto passou Israel, pelo deserto foi Agar com seu filho, quando foi mandada embora de casa, quando foi humilhada, quando foi expulsa de casa, junto com Ismael.
Deus nos leva ao deserto com um grande propósito. Deus nos leva ao deserto para ver milagres, porque é no deserto que a água sai da rocha, porque é no deserto que vem pão do céu, porque é no deserto que vem carne, porque é no deserto que Ele abre o mar, porque é no deserto que nós vemos coluna de nuvem, coluna de fogo, é no deserto que vemos 2 colunas de água abrindo portas para nós, é no deserto que Ele cria caminho, é no deserto que Ele derrota inimigo, é no deserto que Ele faz milagres. Ok. Mas ir para o deserto é muito perigoso. José foi enviado pelo seu pai ao deserto. Ele estava obedecendo o pai ao ir ao deserto. Não era uma coisa da cabeça dele para fazer turismo. Ele não foi lá só para investigar a vida dos irmãos e trazer as faltas dos irmãos ao pai, ou falar dos pecados dos seus irmãos ao seu pai. Não, ele foi enviado pelo pai ao deserto. Israel enviou José ao deserto. Deus envia-nos ao deserto. Deus nos manda ir por caminhos difíceis e não os fáceis. Deus sempre nos dá desafios em lugares inóspitos. O deserto é um lugar de terra seca, não é um lugar verde. É um lugar onde a areia é marrom. Deserto é um lugar de solidão. Deserto é lugar de calor terrível de dia e frio terrível de noite. Deserto é lugar de serpentes e escorpiões. Deserto é lugar de traição. Deserto é lugar de tentação. Deserto é lugar de luta, de perseguição. Deserto é lugar de muitas coisas, é um lugar perigoso. Humanamente falando, se alguém não sabe andar no deserto, está condenado à morte. Não é qualquer um que pode ir ao deserto. Não se deve andar no deserto de qualquer maneira. Quem anda ou vai a um deserto sem cuidado pessoal, sem direcionamento de ninguém, sem orientação de ninguém, quem vai ao deserto sem ter ajuda de ninguém, facilmente pode perecer. Como missionário, por graça de Deus, eu tenho ido por 7 países. Tenho andado pelo Nordeste do Brasil pregando o Evangelho. No estado da Bahia, no Rio Grande do Norte, em Alagoas, em outros lugares, em Minas Gerais, no Espírito Santo, em São Paulo, aqui no Rio, no Grande Rio, em Roraima. Deus tem me permitido ir por lugares desérticos. Deus tem me enviado a ir por lugares desérticos, lugares perigosos, onde outros foram e pereceram, onde uma geração morreu no deserto, onde uma geração desvia, onde uma geração para, onde uma geração sofre ruína, miséria, falência. É um lugar perigoso. É isso que eu quero tomar atenção, que o Espírito Santo me disse isso. Deserto não é lugar para qualquer um. Em primeiro lugar, deserto, só vai ao deserto quem é enviado por Deus. Por isso, se você está vivendo no deserto, se o caminho que você tomou é pelo deserto, confie, porque se foi o Pai que te enviou, vai dar tudo certo. Se foi o Pai que te enviou, confia, Ele cuida de você. Se foi o Pai que te enviou com uma missão no caminho do deserto, confia, Deus será contigo. Segundo lugar, deserto só se deve ir sabendo viver no deserto e sendo cuidado por Deus no deserto, porque não é a minha capacidade que vai me fazer sobreviver. Somente eu tenho que aprender a tirar água, eu tenho que aprender a buscar comida, eu tenho que aprender a comer as plantas certas e não as venenosas. No deserto, a escola de profetas quase morreu porque alguém não sabia que erva colocar na panela. E quando colocaram uma erva venenosa na panela, quase todos morreram com uma sopa venenosa. No deserto você tem que saber o que comer, o que não comer. No deserto você tem que saber o que fazer, sim. Mas você não vai sobreviver no deserto só com a tua capacidade. Eu não vou sobreviver no deserto só com a minha capacidade. Com tantos anos de evangelho, com tantos cursos teológicos, com tantas línguas ou idioma que fale, com tanto dinheiro na conta bancária, o sobrenome que tenha, isso não é suficiente para alguém sobreviver no deserto. Para alguém sobreviver no deserto, alguém tem que contar com a guia de Deus, com a direção de Deus, com o envio de Deus e obedecê-lo.
mas alguém também vai viver o cuidado de Deus para não morrer no deserto. Ele foi enviado pelo Pai no deserto. Quando ele chega no deserto, porque ele não sabia viver no deserto, ele não sabia se mover no deserto. José era um rapaz caseiro, José era um rapaz de casa, com uma túnica que cobria as mãos para não trabalhar no deserto. Era um rapaz escolhido, era preferido, era predileto do pai, era um dos caçulinhas da família. José era o mais amado, diz a Bíblia. Por isso ele não andava no deserto, ele ficava perto do pai em casa. Só que tem momentos em que Deus nos tira de debaixo das suas asas para a gente voar como águia. Tem momentos que Deus nos tira do ninho, ele alvoroça o ninho para a gente aprender a voar no deserto. Então ele diz: agora você vai viver uma nova experiência. José, você vai viver uma nova experiência agora. Você está muito acostumado, está em casa, está seguro, está na tua zona de conforto, você está muito confiado, está muito tranquilo, mas eu vou fazer você ir no deserto com uma missão, e é no deserto que eu vou cuidar de você. Deus está dizendo para alguém aqui nessa simples mensagem: Deus te enviou ao deserto, tranquilo, Ele vai cuidar. Deus me enviou ao deserto, eu tenho que estar tranquilo, porque Ele vai cuidar. Deus vai cuidar de você no deserto. No deserto ele se perdeu, amados. Não era porque ele estava mal, não era porque ele estava em pecado, não era porque ele estava errado. Ele estava indo na direção do Pai, ele estava sendo obediente ao Pai, mas o fato é que ele não sabia sobreviver no deserto. Isso era o perigo, porque quem sabe viver no deserto com Deus sobrevive, mas quem não sabe, quem não tem orientação de Deus para viver no deserto, pode morrer no deserto. Então a Bíblia diz que chegando ao deserto ele se perdeu. Se perdeu quando estava próximo de Siquém. E estando perdido no deserto, Deus providenciou. Deus colocou no caminho dele. Deus o fez conectar com um homem misterioso. No versículo 15, que a Bíblia não diz qual é o nome dele. A Bíblia não diz quem é esse homem. Esse homem não fazia parte da família, não era empregado do seu pai. Deus providenciou uma pessoa para cuidar de José no deserto, para não deixar morrer. Deus providenciou uma pessoa para dizer o caminho e aconselhá-lo, informá-lo aonde estavam os seus irmãos. Ei, irmão, deixa eu te dizer nessa parte, é no deserto que Deus vai colocar pessoas especiais ao nosso lado. É no deserto que Deus vai te conectar com pessoas que vão abrir portas. É no deserto que Deus vai colocar pessoas para te orientar e aconselhar. É no deserto que Deus vai colocar pessoas do teu lado para você não perecer, para você não ser destruído, para você não se envergonhar. É no deserto que Deus vai colocar um homem para dizer para você: vai naquela direção, vai naquela direção, vai naquela direção. A providência de Deus chegou para José no deserto. Você está no deserto? Deus vai mandar providência. Deus vai usar alguém. Deus vai usar alguém que não tem nome. Deus vai usar alguém que talvez ninguém falou com ele, que você não esperava. Deus vai usar alguém com providência para você no deserto. Um homem apareceu no deserto para ajudar José. Aleluia! Um homem apareceu no deserto para ajudar o menino. 17 anos, sozinho no deserto. Ei, amados, ele não tinha maturidade adulta para se governar sozinho. Ele só era obediente ao Pai. Aleluia, aleluia. Às vezes nós não temos a capacidade, às vezes nós não temos a formação profissional, às vezes nós não temos os recursos nem a conta bancária. Às vezes nós não temos os recursos necessários. Ele era menor de idade, mas tem uma coisa: Deus cuidava dele. Deus cuidava dele. E assim como Deus cuida de você, talvez você não tenha capacidade nem formação, talvez você não tenha recursos para sobreviver nesse deserto, talvez você não tenha recursos para chegar no lugar que você foi enviado chegar.
Talvez você não tenha recursos para cumprir a sua missão, cumprir o seu chamado, a visão de Deus para a sua vida. Mas quem tem Deus não precisa de recurso. Quem tem Deus, tem o Deus da providência, tem o Jeová Jirê. Quem tem Deus tem já a provisão, porque ele foi obedecendo ao Pai. O Pai disse: eu não posso deixar de cuidar dele. Porque ele foi a buscar os irmãos como o Pai mandou. O Pai disse: eu não posso deixar de cuidar dele. Você está entendendo a mensagem? Deus está dizendo: eu não posso deixar de cuidar de você. Se você obedeceu a ordem e foi no deserto, eu não posso deixar de cuidar da sua vida. Aqui a sua mãe não vai estar, ali não vai estar Raquel, ali não vai estar Benjamim, ali não vai estar o seu querido pai, aquele que super protege você, aquele que sempre super protegeu você, cobriu, te livrou, guardou até as tuas mãos de terem calos. Lá no deserto é onde você vai aprender a ser direcionado por Deus. É no deserto onde você vai aprender a caminhar sozinho. É no deserto que você vai aprender a bater as suas asas de águia. É no deserto que você vai aprender a tomar as suas direções com seus pés, guiados pela provisão de Deus. Hoje eu estou vivendo provisão de Deus. E eu profetizo que você também está vivendo provisão de Deus. Você está vivendo provisão de Deus. Deus está providenciando pessoas para colocar no seu caminho. Deus está providenciando pessoas para colocar na direção do teu caminho, na direção daquilo que você vai chegar. Você não sabe como você vai passar para o outro lado do rio, mas já tem alguém com um barco te esperando. Você não sabe como você vai chegar do outro lado da fronteira, mas já tem alguém te esperando lá. Você não sabe como você vai chegar naquele lugar, naquela cidade, naquele posto, naquela profissão. Você não sabe como você vai chegar lá no cumprimento da promessa. Mas se Deus falou, já tem a provisão de Deus. Prover é ver antes. Prover é ver antes. O Deus que provê, Jeová Jirê, já viu antes de você sair de casa. Antes que eu saia de casa, Ele já está provendo. Antes que você saia em direção ao que Ele te falou, Ele já está provendo. Ele sabe o que você vai precisar antes que você fale. Ele sabe o que eu vou precisar antes que eu fale. Ele sabe já o que você precisa. A Bíblia diz que Ele nos entende, nos sonda, nos conhece. Antes que falemos alguma coisa, Ele já sabe muito bem o que nós precisamos. A Bíblia diz: vai ao teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto. O teu pai que sabe tudo em secreto te recompensará em público. Essa oração de madrugada está tendo seu fruto. Essa oração de madrugada está tendo resposta. Deus está providenciando já pela fé. Está tudo fechado. Quarentena impediu tudo. Em alguns estados há perigo disso se prolongar por mais alguns dias. Porém, Deus continua sendo Deus que cuida do seu povo. Deus continua sendo Deus que cuida de mim e de você. Deus continua cuidando de você na sua vida. É uma palavra simples. A última coisa que eu quero dizer: ele saiu obedecendo ao Pai. Foi para um lugar tão perigoso que se perdeu. Porque quem vai para o deserto tem que saber caminhar no deserto. Tem que buscar orientação. Tem que buscar conhecimento de Deus. Tem que buscar conselho de alguém antes. E ele foi. Um coração aberto. Porém, há desafios, há lutas. No deserto há gigantes. No deserto há ladrões. No deserto há perigos. Ele foi obedecendo ao Pai, mas aprendeu que no deserto ele ia precisar de ajuda. E às vezes Deus nos permite depender de alguém. Eu e você muitas vezes fazemos melhor sozinhos. Eu e você muitas vezes dirigimos o carro melhor que o outro. Eu e você muitas vezes fazemos melhor, não queremos depender de ninguém. Não, eu não quero depender de ninguém. Aí é quando Deus te diz: eu vou colocar no deserto. E no deserto você vai descobrir que você não pode sozinho, que você precisa de ajuda, que alguém vai te ajudar. Glória ao nome de Jesus. Deus está colocando hoje pessoas no deserto das nossas vidas. Deus está colocando pessoas hoje, a provisão de Deus está nos conectando com pessoas no dia de hoje, para nos orientar e nos levar na direção do chamado de Deus da nossa vida. Recebe esta palavra. Ele diz àquele jovem, ele não pergunta, é misterioso isso. Eu sempre li a história de José e eu sempre fiquei intrigado.
Porque esse homem é sinal da provisão de Deus, do cuidado de Deus. Deus estava cuidando dele, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Até aqui, ele tem cuidado de nós. Ele cuidou de José. E o cuidado desse Deus é tão tremendo que o varão estava no lugar certo quando ele se perdeu. Ou seja, quando ele se perdeu, estava talvez em perigo, Deus o livrou, Deus o protegeu, Deus cuidou dele. Deus cuidou dele. E ele disse: o que você está buscando? Interessante. Ele não buscou a ajuda do homem, um homem que quis ajudá-lo. O homem disse: olha, o que você está precisando? Não é? O que você busca? O que você está procurando? O que você necessita? Deus vai colocar alguém no teu caminho para te dizer o que você precisa. Fala para mim, eu vou te ajudar. Deus vai colocar alguém no teu caminho para te dizer o que é que você precisa, o que você está procurando, o que você está buscando. Eu vou te ajudar. E José disse: eu estou procurando meus irmãos. Coração limpo. Os irmãos odiavam ele e ele estava procurando os irmãos. Os irmãos queriam matá-lo, consideravam ele um louco, sonhador mor, debochavam dele, e ele procurava os irmãos. Os irmãos queriam ver o mal de José, e José foi enviado justamente para cuidar dos irmãos. Ei, Deus cuida de quem se preocupa em cuidar dos outros. Deus cuida de quem se preocupa em cuidar dos outros. Você está se preocupando mais com alguém do que com você mesmo. Você está orando mais por alguém do que com a sua própria vida. Você está dando mais para alguém, está oferecendo, está doando, está servindo alguém mais do que a você mesmo, porque você recebeu esse chamado. Não foi assim, minha irmã? Você recebeu esse chamado de cuidar dos seus irmãos, de buscar os seus irmãos, ainda que alguns dos seus irmãos, como Judá, quiseram matá-lo. Mas o teu coração não é como o coração deles. Sabe por que Deus te providencia no deserto? Porque Ele sabe que o teu coração não é igual ao coração deles. Ele sabe que o nosso coração não é igual ao coração dos irmãos de José. Os irmãos de José, quando o viram, se inflamaram de raiva e já montaram o projeto. Fizeram uma reunião. Quando viram ele de longe, fizeram uma reunião e disseram: aí vem o sonhador, vamos matar. O projeto é esse, nós vamos acabar com ele agora. E nós vamos matar e vamos manchar a túnica e vamos mentir dizendo que ele morreu. Essa vai ser a notícia. Ele morreu. Aleluia. Glória a Deus. Porém, tem um porém aqui. Os irmãos podiam planejar o mal de José, mas Deus cuidava de José. Deus protegia a José. Deus providenciava a José o que ele precisava. E isso bastava, amado. Não importa se alguém faz reunião, não importa se alguém se junta, não importa se alguém faz projeto, se alguém se une, não importa se há uma conspiração para destruir José, para acabar com a história de José naquele dia, e para, mentindo, falar todo o mal dele para o pai. Não importa, porque Deus o ia livrar. O Deus que providenciou um homem no deserto, providenciou uma cova seca, sem água. O Deus que providenciou uma cova seca sem água, onde ele passou a noite toda, também providenciou uma caravana de ismaelitas a ir ao Egito. O Deus que providenciou a caravana de ismaelitas que foi ao Egito, também providenciou um homem para comprá-lo como escravo, Potifar. O Deus que providenciou um homem para comprá-lo como escravo, também providenciou a José graça, sabedoria, prosperidade na casa de Potifar. O Deus que providenciou para ele graça, prosperidade, riqueza na casa do seu adversário Potifar, também providenciou a ele um cárcere, aonde ele pôde interpretar os sonhos. E o Deus que providenciou para ele um cárcere para interpretar os sonhos, providenciou para ele a revelação dos sonhos, que fez com que o copeiro voltasse ao seu lugar.
E o Deus que providenciou a revelação dos sonhos, a interpretação dos sonhos que se cumpriram, também providenciou lá na cama de Faraó 2 sonhos que ninguém podia interpretar, que só ele podia ajudar. É muito forte. O Deus da providência no deserto te guia pelo caminho correto, não te deixa se perder. O Deus que te guia no deserto, que te cuida no deserto, que te providencia no deserto, te livra dos perigos do deserto, te livra das ameaças do deserto, te livra de tudo, todos os planos dos inimigos no deserto. Aleluia! E sabe o que aconteceu? Para terminar, aquele homem desconhecido disse o seguinte: José, eu vi, escutei, eu soube, eu tive informação de que eles foram para o deserto de Dotã. Continua no deserto. Continua no deserto. Mas você vai até eles. Em Dotã. A palavra Dotã significa 2 poços. E eu fui estudar isso hoje. Recebe isso aí, irmã Vânia, irmã Poliane. Entende isso aqui? Eu vou soltar essa palavra que Deus me deu agora há pouco. Por isso é que eu saí a fazer essa live e daqui a pouco eu vou para o Instagram também. Segura isso aí. Dotã significa 2 poços. Dotã significa 2 poços. Em Dotã foi o lugar do começo para José. Aonde os seus irmãos intentaram dar um fim à sua história, foi naquele lugar que Deus começou a história de José. Foi naquele lugar que começou a sua trajetória de 13 anos até ser governador do Egito. Foi em Dotã onde começou tudo. No deserto, alguém pensa que você vai morrer, que vai acabar a sua história. O inimigo tem dito que no deserto tudo vai acabar para nós, que o deserto é o final. O inimigo tem dito que Dotã, o deserto de Dotã, é o lugar final da nossa história, da minha e da sua. Mas sabe o que Deus está dizendo? O que o inimigo pensa que é maldição vai ser bênção. O que o inimigo pensa que é o fim é só o começo. É só o começo de uma nova história. Eu profetizo que no ano de 2020 na sua vida, solto palavra profética, palavra rema de Deus na sua vida, revelada. O ano de 2020 é um ano de Dotã para você. É um ano de novos começos. É um ano de começar algo no lugar onde alguém disse que nós íamos morrer. Começar algo no lugar onde os irmãos de José prepararam a sua cova. Eles prepararam a cova, eles mentiram, eles difamaram, eles caluniaram, eles fizeram todo o mal contra José. Mas foi ali em Dotã que a sua história estava só começando. Essa grande história de um governador que foi lançado numa cova começou em Dotã. E é aqui aonde eu ministro isso. Quero abençoar a tua vida louvando ao Senhor com um hino. Glória a Deus. Quero louvar ao Senhor com um hino aqui e abençoar você em nome de Jesus. Agora, enquanto eu estava ministrando, Deus me fez recordar esse louvor. Quero que você receba isso. Compartilha isso aí com alguém. Abençoe outras pessoas. Faça com que essa mensagem rema alcance outras pessoas agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe? Teu pai pensou que você morreu no deserto, porque era um lugar perigoso. Jacó pensou que José ficou no deserto. Sei que você não esperava mais por esse rei. 13 anos depois, ele reencontra com o pai. O filho que você achou que já estava morto. Meu Deus, lhe fará surpresa. Sei que os anos, escute, foram difíceis pra você, tendo que enfrentar. Olha, ver a casa cheia, o seu José não estando lá. Meu Deus, mas deixa eu lhe falar. Ei, aguenta coração,
lágrimas cairão. Deram notícias falsas para você. Disseram que era o fim de José. As lágrimas cairão. Eu sou o pai presente que não desampara. Essa situação vai ter virada. Dotã é o lugar da virada de Deus na tua vida. Aleluia, aleluia. Dotã é o lugar da virada de uma nova história. Ei, foram difíceis para você, tendo que enfrentar, ver a casa cheia e o José não estando lá. Percebe isso? Aguenta, coração, as lágrimas cairão. Deram notícias falsas para Jacó. Disseram que era o fim de José em Dotã. As lágrimas cairão. Ele é o pai presente que não desampara. Essa situação vai ter virada. Vai ter virada em Dotã. Vai ter virada em Dotã para você. Dotã é o lugar da virada de Deus. Novos começos. As lágrimas cairão. Seu Deus é o Pai que não desampara. Teve virada. Ei! Deus cuida de você, não desampara você no deserto. A túnica manchou e você chorou. Se prepara para sorrir em Dotã. Aguenta, coração, as lágrimas cairão. Aqui de novo você ainda ele vai ver. Sentado ao seu lado, é só você crer. Aguenta, coração, As lágrimas cairão. Para as nações eu vou anunciar o seu meu Deus, Eu sou o Deus que daqui a pouco vai te surpreender. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que Deus vai surpreender os irmãos de José. Deus está dizendo que Deus vai surpreender aqueles que esperavam ver José morto como escravo. Eles pensaram que ele ia morrer como escravo. Vamos lançar ele longe de aqui. Vamos mandar ele para longe daqui. Vamos pegar a túnica, vamos manchar e vamos caluniar. Vamos dizer que ele morreu, para acabar com a história dele. Isso aconteceu em Dotã. Mas eles não sabiam que Dotã significa lugar de novos começos. Lugar de novos começos. Recebe essa palavra. Recebe essa palavra no teu coração. Deixa Deus escrever uma nova história. Deixa Deus fazer tudo de novo. Deixa Ele ministrar. Deixa Deus cuidar de você. Não seja orgulhoso, orgulhosa, entenda que Deus vai usar alguém para te ajudar. Nem sempre Deus faz tudo conosco sozinhos. Às vezes Deus usa alguém. Um homem sem nome, no meio do deserto. Às vezes Deus usa alguém. E esse é o momento em que Deus vai usar alguém. Deus vai usar alguém para providenciar informação, direção.
para te levar no lugar dos começos. foram difíceis pra você. Meu Deus, Deus vai usar alguém. Se prepara, porque esse é o ano da novidade de Deus na tua vida. Se prepara, porque esse é o ano da novidade de Deus para nós. Eu vou viver coisas novas, você vai viver coisas novas. Se prepara. Se prepara. As notícias falsas que alguém deu acerca de você vão ser surpreendidas. Deus vai surpreender alguém na tua vida. Recebe isso aí. Compartilha isso com outra pessoa. Abençoa outras vidas com isso. Em nome do Senhor Jesus. Escute bem. Falta 5 minutos para a live no Instagram. E eu vou para lá. Eu vou para lá porque lá tem outro povo que vai receber isso. Em nome de Jesus. Mas eu quero terminar aqui fazendo isso com você. Creia. Se Deus está te enviando ao deserto, Ele já providenciou alguém lá. Ele já providenciou um lugar de começos que você não conhece. Você nem sabe onde vai começar. Mas Deus sabe. Creia que Deus vai usar alguém. Você não deve esperar de alguém, deve esperar de Deus. Não é você que vai buscar alguém. É esse alguém que vai perguntar para você: você precisa de alguma coisa? Nós podemos perguntar, falar, até dizer: olha, eu vou fazer isso. Mas às vezes nós buscamos a ajuda das pessoas. Nós dependemos mais das pessoas que de Deus. E quando isso acontece, Deus tira do nosso caminho aquelas conexões, porque nós queremos esperar mais dos homens que de Deus. E eu não posso deixar de falar isso. Eu e você temos que aprender a andar no deserto com a direção de Deus, sabendo o que nós vamos fazer ali. Em primeiro lugar, eu vim para esse deserto para buscar os meus irmãos. Quando nós sabemos, Deus acrescenta a visão. Escuta, Deus acrescenta a visão uma provisão. Deus acrescenta uma visão, uma provisão. Deus não dá provisão para quem não tem uma visão. Deus só dá provisão para quem tem uma visão. E Deus está te dando uma visão de futuro. Confia. Crê no Senhor. Crê nos seus profetas. Saiba que se Ele te enviou ao deserto com uma visão, não vai faltar nada. Ele vai cuidar, Ele vai surpreender alguém no deserto. Ele vai envergonhar o prognóstico de alguém no deserto. Ele vai te tirar do deserto, porque o deserto será só um lugar de começo. O lugar onde você vai parar vai ser no palácio. Você não vai terminar no deserto. Dotã era só o lugar de novos inícios, do começo. Você não vai ficar no deserto. A tua história é no palácio. Teu chamado é no palácio. A visão é no palácio. O deserto é só um lugar de trânsito. O deserto é só um lugar de passo. Você está passando pelo deserto. Está só passando no deserto. Amém?